Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. 10h59 aqui em Londres, dias tumultuados e imprevisíveis no Reino Unido, né? Depois da derrota acachapante do acordo do Brexit ontem na Câmara dos Comuns, hoje a expectativa é para o voto de não confiança contra o governo de Theresa May. Ao que tudo indica, ela deve vencer essa, mas a primeira-ministra tem demonstrado uma capacidade ímpar de avaliar equivocadamente a situação política do país. Foi assim quando ela convocou a votação geral, a eleição geral em 2017, acabou perdendo a maioria na casa e os reflexos estão sendo sentidos até hoje. Então não dá para cravar que ela está segura para a votação dessa noite. Deve ocorrer mais ou menos no horário em que a votação do Brexit aconteceu ontem, no final da tarde, aí no Brasil. Mas mesmo que a Theresa May perca o voto de hoje, ela não deve cair imediatamente, porque não existe uma outra liderança clara por aqui. E as regras do país determinam que um período de 2 semanas seja respeitado para que o atual governo tente reconquistar a confiança do parlamento ou que um novo governo seja formado neste período. E se isso falhar, só então uma eleição geral seria convocada. Mas a questão mais importante no momento, que os britânicos não conseguem responder, é de que adiantaria formar um novo governo. Honestamente falando, para nada, porque a União Europeia já deixou bem claro que não há mais espaço para negociar a desfiliação do bloco. E embora o resultado ontem contra a Theresa May tenha sido bastante expressivo, a maior derrota de um governo na história do parlamento britânico, na verdade foram forças difusas, né, de diferentes vertentes que acabaram se unindo contra o plano do Brexit, mas que não apresentaram e que não tem nenhuma pauta específica para tentar coordenar essa desfiliação da União Europeia. A única unanimidade entre europeus e britânicos hoje é que todos sairão perdendo com um Brexit sem acordo. Mas não precisa fazer muita conta para perceber que vai ser pior para os britânicos. E aí eu volto a dizer o seguinte: a única situação que parece consolidada hoje é que não haverá Brexit em 29 de março, a menos que a União Europeia decida mostrar alguma compaixão e conceda termos mais favoráveis para o divórcio, o que seria extremamente surpreendente. Porque se o país acabar percorrendo o caminho de uma nova eleição, ela não poderá ocorrer antes de março, por causa das leis eleitorais do país, e a Theresa May vai ter que apresentar um plano B na próxima segunda-feira. Mas, realisticamente falando, não há muito que possa ser mexido agora num acordo que levou mais de 2 anos para ser firmado. Enquanto isso, os britânicos vão tocando a vida sem ter ideia do que acontecerá nas próximas semanas, que dirá então nos próximos anos. E a Theresa May, ontem, depois de sofrer a derrota humilhante na Câmara dos Comuns, disparou uma frase que resume bem o sentimento nas ruas por aqui. A cada dia que passa, sem este assunto ser resolvido, significa mais incerteza, mais amargura e mais rancor no Reino Unido. Tiago. É mais um capítulo dessa história, mas que parece, não é, professor Velho, que vai se encaminhando para o final. Não sei, viu? Eu acho que essa história vai ainda ter muitos capítulos nesse primeiro semestre, viu? Porque a tendência é que ela não tem condições mais de governar, né? Mais ou menos pelo que o Ulisses está nos apresentando, mas não os conservadores. Há uma diferença entre a Theresa May e os conservadores. Ela vai ser um novo gabinete conservador, não liderado por ela, porque a convocação de eleições ganha os trabalhistas. Os conservadores não vão fazer um suicídio político, né? E aí vão tentar construir uma nova saída da União Europeia, ou até a possibilidade da convocação de um novo plebiscito. Agora, a possibilidade de convocar eleições antecipadas, isso não vai ocorrer, porque os trabalhistas nesse momento venceriam, não é verdade, Ulisses? É exatamente isso, professor. É muito improvável que novas eleições ocorram, justamente porque o Partido Trabalhista teria mais uma oportunidade de voltar ao comando da casa. Os conservadores já erraram feio em 2017, quando tinham uma maioria na Câmara dos Comuns, e aí a Theresa May decidiu antecipar as eleições gerais, tentando aumentar essa maioria. Não deu certo e aprofundou ainda mais a crise no país. Então, acho realmente muito improvável que o Reino Unido passe por novas eleições em breve. Agora, o problema é que é um beco sem saída para os britânicos, porque, de fato, é ruim para os dois lados esse divórcio, do jeito que
que está se encaminhando, né, de forma litigiosa, como tudo indica nesse momento, mas é pior para o Reino Unido, né? E os europeus sabem disso. E para a União Europeia, o Brexit não pode dar certo também, porque embora seja um parceiro comercial muito importante para os europeus, é um mercado gigantesco, bastante sofisticado britânico, se der certo, pode dar mais força ainda para a onda anti-Europa que existe no continente nesse momento, né? Para os partidos de extrema-direita que pregam se não uma desfiliação completa do bloco, mas pelo menos uma reforma profunda. Então, os burocratas europeus não têm o porquê facilitar o jogo para o lado britânico, e troque-se ou não o governo aqui em Londres, dificilmente haverá uma solução que seja razoável para o país nos próximos meses. Agora, Ulisses, tem estimativa financeira, inclusive oficial, de que, de qualquer modo, o Reino Unido sai perdendo. Dados oficiais apontam aí, se sair com acordo, a perda em termos de PIB em 15 anos pode chegar a 3,9%. Se não sair acordo, passa de 9%. Então, em qualquer caso, haverá uma perda financeira em termos de crescimento, aumento de produção do Reino Unido, que eu acho que outros países devem considerar antes de negociar essa possibilidade de se afastar da União Europeia, né? Eu acho que é um exemplo muito claro do custo que se tem do ponto de vista econômico, embora politicamente muitos defendam, não é? Sem contar, por exemplo, a desvalorização da moeda britânica, que tem sido vertiginosa nos últimos meses, Denise, isso sem o Brexit ter sido efetivado, né? Porque a gente não pode esquecer que, de certa forma, a vida aqui ainda continua como era antes do referendo, porque o país ainda faz parte da União Europeia, né? Então, realmente, os custos financeiros e econômicos são muito grandes para o Reino Unido, mesmo sem o Brexit ter sido efetivado ainda. E muita gente pergunta, e o segundo referendo, vai sair ou não vai sair? Ontem um parlamentar bastante conhecido aqui, conservador, Damian Moore, deu uma declaração bastante interessante. Ele falou o seguinte, que um segundo referendo iria minar a dignidade em nossa democracia. Então os britânicos também ainda têm muita relutância em convocar uma nova consulta pública, porque seria um tapetão no que foi definido em 2016. Ulisses, bom trabalho para você, até mais tarde. Até mais tarde, Thiago. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã.